Olá, boa noite. Na semana em que os britânicos choram a morte da Rainha Elizabeth II, vamos descobrir uma Londres pouco conhecida. Enquanto o Reino Unido prepara cerimônias de despedida da monarca, o Globo Repórter mostra uma região inglesa rica em vida selvagem. Cervos, esquilos, raposas, a vida selvagem no coração de uma das metrópoles mais movimentadas da Europa. É melhor manter uma distância maior. É muita testosterona e adrenalina, sabe? No Jardim Botânico de Londres, uma das maiores coleções de plantas do planeta. E os brasileiros que ajudam a cuidar desse patrimônio. A história de amor entre o inglês e a fotógrafa brasileira. Ela venceu a depressão registrando a beleza das margens do rio Tâmisa. É Londres como você nunca viu. O nosso passeio começa no Parque de Richmond. É a cidade agitada, uma das maiores economias da Europa. Megalópole estressadíssima. Essa Londres aqui é diferente, pacata, bucólica, com jeitinho de cidade do interior. No outono, o Parque de Richmond é coisa de doido. Cenário de filme. No inverno, outro clássico. Uma reserva natural a meia hora do caos. Enquanto deputadas e deputados se engalfinham lá no parlamento, Richmond é desenho animado. Enquanto Londres corre atrasada para trabalhar, Richmond tá nem aí. Pois vamos dar uma relaxada e conhecer esse cantinho essencial para entender por que essa daqui não tem jeito. É uma das cidades mais legais do mundo. Richmond é o maior dos Royal Parks de Londres, os parques reais. São 8. Entre eles, outros mais conhecidos. O St. James Park, o Hyde Park, todos propriedades da realeza, ou seja, os terrenos pertencem à coroa britânica. O governo administra e o povo curte. Mas olha só, vai por mim. Richmond é outra história. Esse aqui é o lugar perfeito para deixar aquela barulheira um pouco para trás e passar um sábado ou um domingo andando, curtindo isso aqui. Numa cidade como Londres, cheia de passeio para fazer, esse daqui é um dos melhores. Vamos embora, Brigante. Os cachorros amam Richmond. Tá na cara. Pro meu amado Biriba, puro vira-lata brasileiro, isso aqui é o céu. Mas, por respeito, para não dar confusão, vamos falar dos donos do pedaço. Richmond é o Parque dos Veados, são mais de 600. No final de outubro, começa a temporada do cio. Os machos se jogam numa disputa interminável para espantar os rivais. Aquela coisa de mostrar quem manda. O Richard, que é voluntário no parque, diz que nesse jogo leva vantagem também quem grita mais forte. É um rugido para dizer, eu estou aqui. Tipo, eu sou um grande cara. Esse comportamento é determinante para atrair as fêmeas, que usam isso para escolher qual macho vale a pena e qual não vale. Na rivalidade, se nenhum dos machos ficar acuado com o grito do outro, eles se aproximam e se comparam, pelo tamanho mesmo. Quando nenhum deles recua, começa uma disputa chifre a chifre.
Quem ganha domina a área e fica com até 20 fêmeas. Nessa época, como eles estão com os hormônios daquele jeito, é melhor manter uma distância maior, 50 metros. É muita testosterona e adrenalina, sabe? Então o povo vem pra cá, fica assim de longe, esperando alguma cena mais animada acontecer. E é bom ficar longe mesmo, do nada tem tumulto. Se um cachorro aparece na jogada, então... Esse vídeo com 24 milhões de visualizações virou um clássico aqui. Tinha alguém filmando os cervos lá, tranquilos, quando um berro rasgou o silêncio. Era um dono de cachorro desesperado atrás do bicho. Num lugar como Londres, que às vezes carece de notícias quentes, o embate dos cachorros com os veados foi parar nos telejornais. Dizem que o sujeito está tentando alcançar o cachorro até hoje. Para entender melhor a rotina desses animais, a gente pesquisou e foi atrás do cara, John, veterinário, que trabalhou 30 anos aqui em Richmond Park. 30 years, right? 30 anos, de 1986 a 2016, ele diz. John conta que a relação dos cachorros com os cervos tem milhares de anos de conflitos. É um instinto deles. Esses animais foram caçados por cachorros ao longo da história. Então, os cachorros representam confusão. O John tinha a responsabilidade de contar animal por animal, para conferir se algum tinha fugido ou se bebês tinham nascido. Eu estava contando os cervos, olhando com o binóculo, 102, 103, e alguém começou, alô, alô, 104, 105, e eu estava gritando com esperança que a pessoa percebesse que eu estava contando. 106, alô, alô, que horas são? 1, 2, 3... O John já pegou um bichinho desses no colo e tudo. Não é para qualquer um. Ele estava andando na estrada, procurando a mãe. Só uma semana de vida. Eu peguei e botei no colo. Dirigi um pouco e esperei a mãe chegar. Hoje são animais protegidos. O parque também é uma reserva nacional da natureza e um local de interesse científico especial. Coisas dessa Londres meio inesperada. Num livro famoso, o autor Samuel Johnson escreveu: quando o homem se cansa de Londres, ele se cansa da vida. A Beth, fotógrafa toda animada, já se cansou. De Londres, da vida, de tudo. Foi depois da aposentadoria. Eu sentia um vazio muito grande dentro de mim que eu perguntava, meu Deus, o que sei da minha vida agora? O que eu vou achar para preencher a minha vida? Tava tudo ali, na frente dela. Meu cenário corriqueiro. O rio Tâmisa, a vida em Richmond. Foi difícil, mas quando menos percebeu, o olho voltou a brilhar. Um curso de fotografia. Aí meu marido, vendo o jeito que eu estava, falou assim, olha, Elizabeth, o jeito que ele fala, né? Não se importa, eu pago esse curso. Eu disse, nossa senhora, então eu vou fazer, né? Em 6 meses de curso só, já estava se destacando. Uma das modelos favoritas dela é a Ponte de Richmond, a mais antiga sobre o Tâmisa. Com as fotos, Beth ganhou prêmios e vieram as exposições. Foi nesse pub em Richmond que Beth e o marido Norman se encontraram 28 anos atrás. Era uma sexta-feira, noite dos solteiros. Ao ver as habilidades de Norman na pista de dança, Beth ficou daquele jeito. I fall in love with a source. My good Elvis Presley is alive. Beth danada. I gave you a kiss. Deu um beijo no inglês. E falou assim, não, Norma, a gente não beija assim em público, não, no pub, não, porque antigamente não beijava mesmo, não, sabia? O Norman diz que nem lembra direito. E nem tenta agradar, é o jeitão dele. 28 anos atrás, e você espera que eu lembre? O fato é que Norman começou a ensinar inglês para Beth. O gosto pela música e pelos pubs fizeram o resto. Um relacionamento que eu nunca tive na minha vida, entendeu? De ser tão apreciada, tão respeitada, tão amada por um homem tão bonito, né, não? Eu apaixonei por seus olhinhos, né, não?
I say, I love you too. Toda noite eu love you too. E aí, na segunda taça do vinho, o love you fica mais entusiasmado ainda, né? Tão diferentes e tão complementares, talvez. Eu acho que eu trouxe muita confusão, muito barulho para a vida dele, né, não? I say, I brought a lot of noise in your life. Yes. Mas some like. Isso com certeza você fez. E assim, Norman, Richmond, o Tamiza e a fotografia ajudaram Beth a sair da depressão. E todos eles ganharam um pouco mais de vida com ela. E depois que nós viemos morar aqui, foi dos melhores tempos da minha vida, né? Então, Richmond é o meu cenário de todo sentido, romântico, fotográfico. O lugar onde hoje está o Parque de Richmond era, no passado, ocupado por antigas fazendas. Em 1625, o rei Charles I tomou as terras para ele e veio para a região fugir de um surto de peste bubônica em Londres. Charles I transformou o lugar numa área de caça para ele, príncipes e duques. Algo muito comum nas casas reais europeias naquela época. Nesses quase 400 anos, um bairro cresceu no entorno do parque. Richmond foi ficando chique. É um refúgio para quem quer continuar em Londres, mas sem se sentir tanto em Londres, sabe? Uma casa, por exemplo, como essa aqui, em Richmond, 3 quartos, arquitetura clássica vitoriana da época da Rainha Vitória, custa por baixo 1,5 milhão de libras, uns 10 milhões de reais. De qualquer forma, o parque é aberto para todo mundo e de metrô fica logo ali. Mas nem todas as construções foram permitidas no entorno do parque. 10 miles from here, right? Yeah, 10 miles. Straight the way through the trees and the buildings. Achei. Gente, 10 milhas dá 15, 16 quilômetros. É longe a beça e dá para ver direitinho aqui. Não tem uma construção na frente, nada. Richard é um dos voluntários que melhor conhecem o parque. Fazer um tour com ele é luxo. Na luneta, um ângulo interessante de um dos principais marcos de Londres, a Catedral de São Paulo. É uma vista protegida. Nenhum edifício pode ser construído na frente e interrompê-la. É impressionante, né? Se você pensar na cidade enorme que Londres é. Qualquer metro quadrado numa cidade como Londres é ouro para o mercado imobiliário. Richard conta que uma empreiteira até tentou construir um prédio no meio do caminho. Mas a ONG dos voluntários reclamou, o caso repercutiu e eles conseguiram embarrear a obra. Ou seja, não mexam com os amigos de Richmond. Can I go with you? Yeah. It's very dangerous. É muito perigoso. Eita! They tell me I just like driving. Todos dizem que eu adoro andar nesse carrinho, Which is true. que é a pura verdade. I have to be careful for all these sticks. Caroninha com a Janet. Maravilhosa. Vou dar uma ajuda ali. Uma vez por semana, a Janet está por aqui. A missão hoje é desmontar as cabanas que geralmente as crianças fazem com os pais. É que é melhor que os galhos fiquem pelo chão mesmo, e molhados. Os insetos e os fungos, os cogumelos, adoram. Uma mãozinha importante para aumentar a biodiversidade do parque. Eu amo fazer isso. Sou encarregada desse grupo. Todos os sábados estou aqui. Eu posso descansar durante a semana. Uma cerca para proteger e um aviso aos frequentadores do parque completam o serviço. A maioria aqui é aposentado, mas aposentado de exposição. E tem gente mais jovem também, que dá uma força importante. Eu chamo de Academia Verde. Uma das voluntárias me mostrou um outro dia um monitor cardíaco que ela estava usando enquanto trabalhava. E disse que é bem melhor do que malhar na academia. Higher than It was high. It was good. She was getting a very good workout.
Hora da clássica paradinha britânica para um chá e para um bolo. Hi guys, tea and cake. É o cafezinho com pão na manteiga deles. Enquanto isso, outra tropa de aposentados avança parque adentro, catando lixo. A gente sempre vem caminhar. Então, por que não trazer junto um pegador de lixo? Encontramos todo tipo de coisa. Eu nem sei se algumas podem ser mencionadas num programa de televisão. Hoje, eu recolhi umas cuecas. Você quer ver? E assim eles vão ajudando a preservar desde os pequenos e lindos cogumelos até gigantes, como essa velha senhora. No Parque de Richmond estão algumas das árvores mais antigas desse país. So just how old is this gorgeous tree? Os botânicos dizem que ela tem no mínimo 600 anos, mas pode ser ainda mais velha. Na época do rei Charles I, lá para 1625, esse carvalho tinha uns 200 anos, a flor da idade. Depois disso vieram outros 20 reis e rainhas e essa lindeza seguiu aqui. Bonita de tudo que é ângulo, em todas as estações. E cercada de carinho por quem cuida do parque. Para uma árvore dessa, que tem 600 anos, há provavelmente 1.000 ou 2.000 espécies. A maior parte insetos, invertebrados, que são dependentes dela. É impressionante. No outono, as castanhas espalhadas pelo chão do parque fazem a festa de muitas espécies. Menos de uma. Nossa. Humanos não podem catar e levar para casa, não. Se for pego no flagra, dá multa. As castanhas são importantes aqui para esse ecossistema. Nós as chamamos de castanha doce em inglês, porque são muito gostosas. Mas aqui no parque é proibido pegar castanhas. Você deve comprar numa loja. Esta é comida para cervos, para os esquilos, para os pássaros, todo tipo de vida selvagem. No Natal, ela é usada para muitas comidas tradicionais britânicas, que são deliciosas. E até mesmo em sobremesas as castanhas são usadas. Ok, vou deixar aqui para os veados. Os cervos são mesmo a maior atração do lugar. Fotógrafos de vida selvagem registram os animais o ano todo. Mas a Beth vem pra cá pra ver gente. Você gosta de cena de gente também? Que eu adoro quando tem isso aqui. Muito, muito. Eu adoro observar o comportamento das pessoas. Amo. Meu programa favorito, meu esporte favorito. Você acredita? Quieto, só ouvindo. Isso mesmo. Praia é bom. Aeroporto. Aeroporto é muito bom, viu, gente? Parque também. Você pode até achar que é papo de maluco. Tudo bem. Aqui com Beth Cresce foi identificação à primeira vista. Primeiro lugar, ó. Obrigado. Gracinha, que coisa gostosa. Obrigado. Receber esse aperto de mão, tocou meu coração. Eu quero ver, eu quero saber da tua Richmond, quanto tempo você está aqui, o que você mais gosta. Mas antes de tudo, quero saber o que é isso aqui. Tem que eu trouxe para vocês, que depois de um trabalho exaustivo... Que é isso, empadinha? Entre uma empadinha e outra, a gente vai conhecendo essa mineira da cidade de Nova Era, que já morou em muitos lugares da Europa. Já viveu, sim, a Londres agitada, mas isso é passado. Depois que eu conheci esse lado, né, que eu conheci meu marido, né, e que me casei, que eu vim para aqui, eu falei, meu Deus, aí eu suspirei assim, com leveza. Esse é o meu lugar. Quase todos os dias, bem cedo, ela está aqui, fotografando. Talvez seja a maior admiradora brasileira da história do Parque de Richmond. Porque quando eu estou fotografando, é o coração batendo nas pupilas, entende? Então eu deixo que, né, a emoção fale e que eu consiga captar imagens bonitas, porque o que eu gosto de passar para as pessoas é isso, leveza, alegria. E se eu consigo passar isso, pronto, eu já me sinto uma pessoa realizada e, né, muito cheia de gratidão. E talvez ninguém tenha uma relação tão forte, tão afetiva com esse lugar. Vivendo longe da família no Brasil, Beth não conseguiu se despedir quando a irmã Gorete morreu. Foi no Parque de Richmond que ela encontrou conforto. O que eu vou fazer? Eu preciso de falar com Gorete.
aquela coisa de resolver o luto, sabe? Aí conversando com um grande amigo meu, ele falou, Beth, escolhe uma árvore. Você escolheu... Para você vir, né? E sempre que você for essa árvore, você vai sentir isso. Você coloca o nome da árvore, Gorete. Eu gosto dessa elegância, dessa plasticidade. Ela é linda e demais. minha irmã tinha uma nobreza de alma, um anjo que eu acho que Deus colocou e levou. Então, aqui está a Gorete. Todas as fotografias quase que eu faço aqui, né, tem, essa árvore aparece. Isso aqui é um simbolismo, mas me aconchega, me faz sentir bem. No próximo bloco, no Jardim Botânico de Londres, uma das maiores coleções de plantas do planeta e os brasileiros que ajudam a cuidar desse patrimônio. Voltamos já já. Oito da manhã, Londres acordando. Tá frio, ó, fumacinha, 2 graus. Mas a sensação que eu tenho é que eu tô no melhor lugar da cidade. Curti um pouquinho isso aqui. Tá aí um privilégio. Uns minutinhos em Kew Gardens, o Jardim Botânico de Londres, só pra gente, antes de abrir pro público. Lugar para largar o celular, pensar um bocado na vida, respirar direito. Ou seja, para dar aquela desestressada, caminhando pela Copa das Árvores, por exemplo. Esse caminho suspenso aqui tem 18 metros de altura e é uma coisa linda. Patrimônio Cultural da Unesco desde 2003, Kew Gardens é a casa de 14 mil árvores. Tão bem de casa elas, né? E se procurar, não precisa nem fazer muito esforço não. Você vai achar Brasil à beça nesse lugar bonito aqui. Bom, bem-vindos à Estufa Tropical. Aqui a gente tem 4 grandes unidades, né? O tropical úmido, tropical seco, uma área que é só para as orquídeas e também tem uma área que é de plantas temperadas. Esse é o Marcelo. Há 20 anos já trabalhando no Jardim Botânico de Londres. A maioria vem do Brasil, de fato. Bom, são brasileiras que a gente está vendo aqui. Tem, do lado de cá, você pode ver, tem muita coisa da Mata Atlântica, que são plantas que foram coletadas em trabalhos com instituições do Brasil, né? Inclusive o Jardim Botânico do Rio. Nos anos 70, teve um movimento grande entre as instituições. Marcelo estudou agronomia em Piracicaba, no interior de São Paulo. É ele, o pai das bromélias que crescem aqui. Quando Marcelo chegou, tinha só uma bancadinha de bromélias. Hoje a gente tem uma unidade inteira. Então, na verdade, isso foi resultado dessa troca de plantas, né, entre instituições, alguns trabalhos de campo e talvez uma maneira que eu fui criando para estar ficando cada vez mais tempo aqui, não sei, acho que uma coincidência feliz, né? Marcelo mora não muito longe de Kew Gardens. Antes de conseguir o emprego definitivo no Jardim Botânico, ele fez de tudo. Trabalhou de faxineiro, em bar, vendeu ingresso em teatro e foi também passista numa escola de samba de Londres. Eu percebi que o meu samba era melhor do que de um gringo, né? Então eu comecei e era aquela coisa de carnaval. Você não precisa ser um profissional, você não precisa saber sambar como passista, você precisa saber se divertir. Vamos embora. A ida para o trabalho é um passeio lindo toda manhã, pela região de Richmond. Eu quero conhecer melhor aqui. Vai dar quanto tempo até lá? Mais ou menos uns 20 minutos, mas isso assim, pedalando tá boa, né? Devagar, e porque é um caminho bonito, né? Eita, coisa linda, hein? Bonito. Por favor, after you. Beautiful, love it. É um caminho tranquilo, né? E é legal que você saindo de bicicleta, você já se adapta com as condições climáticas do dia, né? Chegamos. Bom, chegamos. Welcome to the Royal Botanical Gardens Kew. Eu tô cansadinho, tá? Você tá bem, né?
Eu tô ótimo, já poderia fazer esse caminho. Vou fazer o caminho de volta. Você esqueceu que eu venho todo dia? Mas é isso que me mantém em forma, né? Ainda teve mais uma parada. Os gansos canadenses queriam passar. Vamos parar que tem uma galera aí, né? Lá dentro o Marcelo vai mostrando as outras estufas, com cactos, plantas carnívoras. Lindo, amei esse aqui também. Ô, Marcelo, nem todo mundo gosta do que faz, né? Profissionalmente, nem todo mundo tem essa relação. Você é apaixonado por isso aqui, né? Ah, sim, sem dúvida. Horticultura, eu acho que tem esse lado de inclusão social muito forte, né? Porque você pode estar envolvendo desde jovens numa capacitação profissional até uma inclusão social de uma pessoa mais idosa. Então, eu acho que tem um espectro de idade que você meio que atinge todas as áreas. O passeio pelas estufas é meio trilha na mata. Até o cheiro. O tempo sempre abafado. E estar em contato com muitas plantas que eu conheço, identifico desde a minha infância, de certa forma tem um lado sentimental muito forte, né? O diretor científico do Jardim Botânico também sente isso. E se tiver um pouquinho frio, uma chuvinha, eu entro nas estufas, né? Então, as nossas estufas tropicais me levam de volta para o Brasil em um segundo. E é maravilhoso poder desfrutar disso. Pois é, mais um brasileiro. A história do Alex com as plantas é antiga. Desde pequeno, quando ele ia para o litoral de São Paulo com a família e juntava tudo que conseguia. Eu colecionava insetos, besouros, borboletas, sementes, pedrinhas, concha, tudo que eu encontrava na natureza, na verdade. Então, eu sempre tentava classificar, tentar entender. E isso é uma coisa que realmente me seguiu na vida toda. O menino que colecionava plantas coordena hoje um dos maiores acervos da flora mundial. As maiores coleções preservadas do mundo todo de plantas e de fungos. Temos a coleção de sementes, nosso banco de sementes que é o maior do mundo, de mais de 40 mil espécies, né, de mais de 2,2 bilhões de sementes dessas regiões. Uma riqueza importantíssima num mundo que vê milhares de espécies ameaçadas. O conhecimento que a gente tem aqui nas coleções nos permite falar quais espécies que são as mais apropriadas para projetos de restauração, por exemplo. E ele e os filhos têm um privilégio único. Alex tem a chave do Jardim Botânico. Como eles moram na frente do parque, às vezes fazem passeios noturnos, com um lugar vazio. Olha lá, olha. Tem duas, são duas, que legal. Vocês estão vendo? Elas estão correndo lá embaixo daquela árvore. São raposas, muito comuns em Londres, ainda mais aqui. Às vezes parece que você está em duas cidades diferentes, mas é Londres apenas. As Londres. A dos brasileiros do Jardim Botânico, a da Richmond Selvagem, a da Beth e da Árvore Goretti, e a de tanta gente que sabe que Megalópole não tem que ser cinza. Daqui a pouco, à beira do rio Tâmisa, o trabalho milenar dos estaleiros artesanais. A gente volta já já. Um dos rios mais famosos do mundo, o Tâmisa serpenteia 346 quilômetros pelo sul da Inglaterra. Em Londres, é a força vital da cidade. Norte e sul se conectam por uma ponte mais bonita que a outra. A Tower Bridge é uma coisa. Do século XIX, suas duas torres imensas. Pois se no centro da cidade o rio que corta Londres é intimidador e agitado, com lanchas da polícia, cargueiros, barcos cheios de turistas e trabalhadores, no bairro de Richmond, o Tâmisa vira Riacho Manso. Entre os rios que cortam grandes cidades aqui da Europa, o Tâmisa é considerado um dos mais limpos. Essa história é antiga.
cerca de 70 espécies de peixes e dezenas de espécies de aves já retornaram ao rio Tâmisa, nas proximidades de Londres, que há menos de 20 anos era considerado um dos rios mais poluídos do mundo. Mas não é tão limpo assim. Esse pessoal aí se prepara para uma missão. Just a couple of safety basics to start with before we go out. Antes de partir, o líder do grupo, o James, dá umas instruções bem ao estilo inglês. Regra número 1. Se eu pedir para fazer alguma coisa, primeiro faça. Depois pergunte o porquê. Depois das rápidas dicas de navegação, hora de encarar as águas do Tâmisa. Eu vou no bonde aí, hein? E seja o que Deus quiser aqui. It's all good? Yeah. So try to paddle the other way for me? Yeah, The that's fine. sticker facing away from you. Like this? The blue sticker facing Ah, ok. Yeah, there we go. O nome desse grupo é Patrulha do Planeta. Logo a gente percebe que o rio esconde uma infinidade de pequenos problemas. Aqui, ó. A praga aqui, ó. Pedaço de plástico grande, ó. Grande, ó. Olha aí, ó. Luva, né? Uma luva. Olha que beleza. 5 minutos aqui, luva, pasta de dente. Mas é bom, tem que ficar ligado nos pequenininhos, a praga do microplástico também, porque senão fica só vendo os grandes. Mas olha isso aqui. What the hell? O James navega por aqui há tantos anos. Nos últimos tempos, uma imagem ficou na cabeça e acendeu aquele alerta. Nós vimos os patinhos, os filhotes de ganso, comendo aqui nas margens. E aí você olha e vê todo este lixo entre os patinhos. Esse é o momento que você se dá conta. Não deveria ser assim. Depois de 1h30 de trabalho, voltamos. Tá aí o resultado da pescaria. Estamos no Reino Unido, ó. Cerveja beça. Pro James, que trabalhava com vendas, isso aqui é a mudança de uma vida. Em vez de vender para as pessoas coisas que elas não precisam, a minha vida agora tem mais a ver com reconectar as pessoas com a natureza. E é difícil achar em Londres lugar melhor para se conectar à natureza do que Richmond, à beira do rio. E é aqui na beira do rio Tâmisa, nessa calmaria de Richmond, que tem um lugar que eu sempre namoro quando dou uma passeada aqui. Essa fábrica oficinazinha de barco. Isso aqui tem história, tá? Vamos lá que eu tenho um monte de pergunta para eles. A construção de barcos às margens do Tâmisa é tradição. O Mark fez um estágio aqui quando era menino. Nos últimos 30 anos, é o dono da oficina. Nós construímos, consertamos e alugamos os barcos tradicionais. Esquifes, que são os barcos a remo, chatas e canoas. A maior parte do nosso trabalho é de restauração. É a minha vida, na realidade. Trabalho artesanal, como era há centenas de anos. Com o compasso, ele transfere as medidas da peça antiga que vai ser trocada. Tem formas diferentes de um lado e do outro. 110 anos atrás, foi construído assim. Não tem problema, vai ficar com a forma errada por mais 110 anos. Uma senhora encomenda, especialíssima, veio 10 anos atrás. Um barco a remo de 90 pés, quase 30 metros, para celebrar o jubileu de diamante da rainha. Mark teve 18 semanas para cumprir a missão. Pouco tempo para um projeto como esse. Nós conseguimos completar o projeto. Foi muito lindo e único, mas não sei se faria de novo. No dia do cortejo no Tâmisa, Gloriana, como foi batizado o barco, abriu caminho. Cercado por outros, também tradicionais. Era 3 de junho de 2012, domingo de chuva no suposto verão inglês. A rainha, que viajou num outro barco, teve que aguentar de pé boa parte do percurso.
Era um dia chuvoso. Eu acredito que os 2 assentos que foram colocados ali estavam um pouco úmidos. Então sentar lá não seria uma boa ideia. Para o Mark foi um dia que marcou a vida dele. Uma honra imensa que ficou ainda maior depois que recebeu um carinho da rainha. Ela escreveu uma carta muito bonita, muito agradecida com a aparência esplêndida do barco. É um privilégio ter uma carta pessoal da rainha. Afinal, Londres são tantas que aquela, bem antiga, sempre acaba dando as caras. Essa carta, a partir de agora, ganha um significado ainda mais especial, né? A cobertura da despedida da Rainha Elizabeth II você acompanha nos nossos telejornais. Agora você fica com a série Labreia. E para rever o Globo Repórter, você já sabe, é só acessar o Globoplay. Uma ótima noite para você e até a próxima sexta.